Olá para você que nos acompanha, estamos no ar com mais uma edição do programa Controle Externo. Sim, o programa que fala sobre o que faz o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as suas atribuições, que diz respeito também ao controle externo, que é o nosso nome, inclusive, do programa. Nós gravamos aqui na sede do Auditório Nobre, na sede do Tribunal de Contas Paulista, aqui no nosso plenário, o professor José Luiz de Anhaia Melo, e a nossa transmissão, você já sabe, nós estamos toda semana pela TV Alesp, a quem mais uma vez agradeço a disposição. Nós já estamos indo aí, finalizando praticamente a nossa segunda temporada do programa Controle Externo e sempre com bastante feedback de quem nos acompanha. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Também estamos na Rede TCESP, mais de 100 emissoras, TVs Câmaras do Estado de São Paulo, mais de 70 canais comunitários também que recebem o nosso sinal, além, é claro, de nosso canal aqui no YouTube. Se você está nessa plataforma, eu já peço que você inscreva-se em nosso canal e consuma todos os nossos conteúdos. São reportagens, as transmissões das nossas câmaras e do Tribunal Pleno, eventos, lives, muita coisa bacana que você encontra por aqui. Claro, sempre que possível, compartilhe os nossos conteúdos. E se você é como eu, um apaixonado por podcasts, pode procurar a gente também lá na Podosfera Mundial. Sim, nós estamos nos principais agregadores de podcast do mercado. Lá você encontra o nosso programa Controle Externo e muito mais. Bom, o programa Controle Externo dessa semana conta com a presença do Guilherme Jardim Jurgsaitis, assessor técnico procurador aqui do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu já queria, de antemão, agradecer a sua presença, né? Nós que somos vizinhos de corredor aqui no Tribunal de Contas, a gente está sempre aí trocando algumas ideias e hoje institucionalmente aqui. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. É uma alegria poder estar aqui hoje nesse programa tão importante que divulga as ações do Tribunal e, evidentemente, graças ao seu esforço, ao seu empenho de conduzir essas entrevistas. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. É um trabalho importante, né, Guilherme, que a gente usa a comunicação, esse programa produzido também pelo Departamento de Comunicação, a Coordenadoria de Comunicação, que é um dos pilares de transparência, né? É podermos levar para fora dos nossos muros aquilo que fazemos aqui com gente tão bacana e que tem muita história para contar e de uma maneira simples fazer com que as pessoas entendam o que é o controle externo. Acho que esse é o nosso principal ponto aqui. Mas deixa eu te apresentar, você me corrija se faltar alguma coisa aqui. Quem é o nosso convidado de hoje? O Guilherme Jardim Jurgsaitis é doutor e mestre em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo, a USP, tem mestrado pela Universidade de Sussex, no Reino Unido. Você participou de um programa de bolsa muito legal, que é daquele Foreign and Commonwealth Office, né, do Reino Unido. É muito bacana, a gente pode até falar sobre isso também, com foco em contratações públicas e legislação anticorrupção. Bacharel em Direito pela PUC, aqui de São Paulo, professor de Direito Administrativo Contratual do FGV Law, assessor técnico procurador no Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo. Acertei? Perfeitamente. Que bacana e que carreira, nós até brincávamos aqui nos bastidores, Guilherme, tão jovem, mas já tem essa carreira toda, professor desde 2005 na FGV, se não me engano? Eu comecei cedo a minha atividade docente, né? Desde quando terminei a graduação já comecei a dar algumas aulas. Mas como professor da Fundação Getúlio Vargas em caráter permanente desde 2014. Anteriormente eu ia como professor convidado, mas em 2014 eu assumi as primeiras disciplinas no programa de pós-graduação, onde eu continuo até hoje. Mas galgando, né, desde lá de trás, esses espaços que são muito importantes. E você me dizia também, além dessa questão acadêmica que eu abordei, mostrei aqui, uma questão que você teve experiência na área privada, né, do direito, foi jurisdicionado nosso também, então consegue ter essa interface, né, fazer essa interface do que atuar junto ao tribunal, né, prestando contas ao tribunal e também sendo hoje quem verifica, né, nesse órgão tão imenso e pujante que é o Tribunal de Contas, as contas dos nossos jurisdicionados. Conta um pouquinho pra gente essa história, como é que chegou o Guilherme aqui ao tribunal? É uma boa forma de dar início a essa conversa, Fernando, porque é uma história que mostra, de um lado, desde o início, uma tensão muito grande com o direito público, né, que me seduziu logo que eu entrei na faculdade de Direito, na PUC de São Paulo, e eu comecei a fazer Direito porque eu estava muito seduzido pela ideia de enveredar pela carreira pública,
para ajudar a sociedade, tentar transformar a sociedade. Um idealismo bem próprio da juventude, né? Sim. E aí, no colegial, ainda na escola, passei a conviver muito com uma tia minha que era servidora pública na Assembleia, funcionária da Assembleia durante 40 anos. Puxa. E ela fazia o plenário na Assembleia, ela assessorava os parlamentares durante sessões do plenário. E aí, em razão das atividades escolares, né, trabalhos de escola, muitos trabalhos provocando os alunos a refletirem sobre a política, a organização dos partidos, eu comecei a frequentar a Assembleia Legislativa através do carinho dessa tia, e ela foi me contando como funcionava o processo legislativo. Isso eu tinha 14, 15 anos. Eu tinha também parentes, tios muito próximos, que atuavam na política aí como candidatos, foram até bem-sucedidos em algumas eleições, uma cidadezinha muito pequena aqui de São Paulo, e aquilo tudo me encantava muito, né? Um jovem de 14, 15 anos, vendo os tios se mobilizando na política, uma tia servidora pública, e eu pensei, puxa, para interferir positivamente na sociedade, fazer um curso de Direito pode ser útil, porque isso vai me ajudar numa eventual carreira política. Quando eu comecei a estudar Direito na PUC, isso mudou muito rapidamente. Eu tive um professor lá, o professor Carlos Ari Sundfeld, um grande professor. Tive aula com ele no primeiro ano da faculdade e através das aulas dele eu fui cada vez mais me encantando pelo direito mesmo, independentemente da política. Uhum. E aí, né, eu venho de uma família de imigrantes, né, imigrantes portugueses que vieram de Portugal para cá, do lado da minha mãe, do lado do meu pai vieram da Lituânia, então uma família ainda primeira geração nascida no Brasil efetivamente. As condições não eram muito favoráveis para ficar me dedicando às atividades do centro acadêmico, né, à política partidária. E eu tive que escolher. Falei, bom, ou eu continuo essa militância na política acadêmica, tentando realizar aquele sonho da juventude, ou eu vou estudar para poder pagar minhas contas, me tornar um ser humano independente, né, ter autonomia, e quem sabe assim poder dar minha contribuição para a sociedade. Graças ao professor Carlos Ari Sundfeld, então eu entrei na vida do direito público, sendo aluno dele, fui trabalhar no seu escritório, depois de fazer iniciação científica, e aí comecei a carreira jurídica num escritório privado que atuava muito com direito público. Uhum. E fiquei lá durante 8 anos. Então fiz toda a minha formação inicial nesse escritório com o professor Carlos Ari, um escritório muito pequeno, dedicado a questões muito pontuais do direito público, mas com muita autonomia própria desse professor. E aí então eu estava lá no escritório muito feliz, muito satisfeito com a minha carreira, mas depois de 8 anos, já formado, para concluir, quase concluindo o meu programa de mestrado, eu comecei a olhar para outros horizontes. E aí então veio um convite para trabalhar no Estado, para trabalhar na Agência Reguladora de Transportes, na Artesp. E quem fez o convite foi a Carla Bertocco, que era diretora da agência e que havia sido aluna do professor Carlos Ari no programa de especialização da FGV, e na época eu era monitor do programa. Então eu ajudava o professor Carlos Ari, acompanhava as aulas, e lá eu conhecia a doutora Carla, que anos depois me convidou para trabalhar com ela na Artesp. E aí, Fernando, veio um fato curioso, porque eu estava atuando na Artesp em assuntos delicados, próprios da regulação do setor de rodovias aqui no estado de São Paulo, e que evidentemente dizem respeito aos trabalhos desse tribunal. E aí um dia um conselheiro aqui do tribunal determinou que a agência reguladora na qual eu trabalhava apresentasse algumas informações que eram informações sigilosas. Então, as informações tinham que ser trazidas aqui ao tribunal e entregues em mãos ao conselheiro que as havia requisitado. Como eu era titular desse sigilo, que eu presidia o processo administrativo que corria lá na Artesp, eu fui incumbido de vir aqui trazer esses documentos para o conselheiro Dimas Ramalho, com quem o Fernando trabalha. Sim, sim. E aí eu estava lá no nosso corredor, aguardando o conselheiro Dimas me chamar. Foi a primeira vez que você pôs os pés aqui? Foi a primeira vez, Fernando. Olha só, embora eu trabalhasse com direito público todo esse tempo, eu não frequentava o tribunal. Legal. O escritório que eu trabalhava não fazia contencioso, na Artesp tinha equipe que cuidava disso, então eu nunca tinha vindo aqui. E aí, quando eu entrei no corredor ali onde ficou o gabinete do conselheiro Dimas, do conselheiro Robson Marinho, eu me sentei para aguardar o conselheiro Dimas, e aí passa no corredor um outro ex-aluno da Fundação Getúlio Vargas, que é o Alexandre Kiko, assessor do conselheiro Robson Marinho. Sim. E ele me viu ali no corredor e falou, poxa, Guilherme, que bom que você veio aqui ao tribunal, porque nós precisamos de um assessor. Eu gostaria de saber se você não quer se candidatar para essa vaga. E foi assim que eu vim para cá, Fernando. Eu apresentei o meu currículo para o conselheiro Robson Marinho, através dessa indicação de um ex-aluno da GV. E um mês depois o conselheiro me chamou para uma entrevista. Nós tivemos uma longa conversa. E aí, dali a um mês, eu tomei posse aqui no dia 1º de novembro de 2013. Acabou de fazer 10 anos? Acabou de fazer 10 anos de Tribunal de Contas, que começou, a história começa dessa forma,
muito aparentemente por acaso, né, como a vida, Totalmente como a seria, vida né? faz. E então foi dessa forma que eu cheguei ao tribunal, vindo de uma experiência numa advocacia privada, depois trabalhando como assessor jurídico da diretora-geral da Artesp, de uma agência reguladora, jurisdicionada do tribunal, e depois finalmente como assessor do conselheiro Robson Marinho, aqui no Tribunal de Contas do Estado. E para a nossa felicidade, porque é um profissional de gabarito, né, que para integrar o nosso corpo de assessores técnicos aí, que trabalham com os nossos 7 conselheiros, é uma grata satisfação, acabou se tornando um querido colega aqui, amigo de corredor, de trocarmos muitas ideias, e essa figura que não para de estudar 1 minuto, e é sobre isso que nós vamos falar agora, porque como eu disse aqui, você vem se focando nessas questões das contratações públicas, das questões de controle, das questões da nova lei de licitações. A gente já chegou a viajar para alguns lugares aí, né, para falar de nova lei de licitações, a temida 14133, vamos enterrar a 8666. Eu já começo falando sobre lei de licitações, porque a 14133 é a nova lei de licitações. Mas eu falei, mas a velha nem é tão velha, ela é de 93, né? Uma lei que tem 30 anos e coitada, já pegou essa alcunha de velha, por quê? Porque já vem a nova. Ainda há muita preocupação, a gente já falou aqui com alguns convidados sobre a nova lei de licitações. Nós vemos que todas as vezes que o tribunal toca nesse assunto por meio de cursos, lives, etc., lota de inscrições, milhares de pessoas acompanhando online. Esse é o grande assunto da administração pública no momento? Olha, eu diria que sim. A nova lei de licitações certamente é um dos grandes assuntos da administração pública. É difícil a gente dizer que dentro da administração há só um único grande assunto. São muitos assuntos relevantes, importantes. Certamente a nova lei de licitação é um desses assuntos que tem conquistado muita atenção dos nossos jurisdicionados e do público em geral, né? A administração pública, ela atua através de contratações predominantemente, né? Para a administração poder entregar os serviços públicos à sociedade, ela precisa contratar com a iniciativa privada a todo momento. Não é à toa que o poder público no Brasil é o maior comprador, né? Uma parcela significativa do PIB brasileiro, ao redor de 10%, é em virtude de compras públicas, aquisições públicas que o governo faz, sim. Então, um valor bastante expressivo, né? Nós estamos lidando com o maior comprador do país, que é o poder público. Evidentemente, isso tudo é pulverizado entre diferentes administrações públicas, né? Mas é um assunto candente, que está no dia a dia da administração pública e do gestor público. Por essa razão, a nova lei de licitações tem sempre despertado muita atenção e muito interesse de todos aqueles que atuam com a administração pública e com o direito público. Então, o governo é o maior cliente do Brasil. Exatamente, né? Compra sim. Compra sim, né? Nessa questão de compra sim. E o que precisa se atentar, Guilherme, justamente nesses pontos? Como você disse, na administração pública, e felizmente assim, e eu vim também do setor privado, né? A gente tem uma outra visão muitas vezes do que acontece no setor público, que é aquela mesma coisa ao longo de anos, décadas, séculos, milênios, que as coisas são imutáveis, e não são. E os tribunais de contas têm um papel muito importante nessa questão de não fazer com que as coisas sejam estáticas, né? Não digo nem estáticas, estagnadas. Como vem fazendo, segue. Não, nós provocamos, nós cobramos, etc. E o que o gestor público moderno hoje tem que se atentar? A gente fala muito de tecnologia, né? Por exemplo, aqui no tribunal, todas as entradas, né, o input de informações, tudo eletrônico. Lançamos esse ano a ANIA, que é a inteligência artificial do tribunal, uma série de outras coisas. O gestor público hoje, né, a pessoa que se candidata, que disputa uma eleição para concorrer a um cargo de prefeito, de vereador, deputado, governador, enfim, né, não tem mais aquele perfil simplesmente de ir lá, olhar a obra, né, ouvir os anseios da população. Tem um perfil muito mais proativo nessas questões de gestão, de entender como funciona, né? Eu acho que hoje a grande questão é o como as coisas têm que ser feitas, né? Verdade, Fernando. Olha, eu só tomo a liberdade de fazer uma pequena correção nessa impressão. Claro. Porque como eu cresci numa família de pessoas que eram servidores públicos, né? Minha mãe foi professora na rede pública, tive essa tia que trabalhava na Assembleia, os meus tios que atuavam na política. Eu não sei se em algum momento a gente já teve um gestor que ia lá
só olhar a obra. Porque a minha lembrança, Fernando, é que o gestor público, seja ele o servidor da burocracia estatal, seja um detentor de um mandato eletivo, ele no fundo ele está de domingo a domingo sempre preocupado com a coisa pública, porque é inevitável. A gente sai da nossa casa e já está na via pública. Isso. Aí a gente para no farol de trânsito, tem uma CT, é o serviço público. A gente chega em casa, acende o interruptor, é serviço público, energia elétrica. Então, só um parênteses, aquela pessoa que diz assim, eu não uso nada público. Não existe. Não existe. Né? E o gestor público que, em alguma medida, ainda que atuando em esfera municipal, ele acaba sendo responsável por tudo isso. Claro. Porque ainda que o serviço de distribuição de energia elétrica não seja um serviço municipal, se há um problema na rede pública, como agora nós temos visto na nossa cidade, em virtude das chuvas, as pessoas vão reclamar na prefeitura, vão reclamar com o vereador, que são aqueles agentes que estão mais próximos da sociedade. Então, o gestor público ele acaba fazendo da sua atuação profissional a sua vida. Então ele está constantemente, essa é a minha sensação, constantemente preocupado com a coisa pública. O que nós temos visto nos últimos anos é que mudou muito a forma de nós compreendermos o processo de compra, o processo de licitação. Isso, eu tive a oportunidade de perceber um pouco esse movimento, porque foi justamente nesse período em que eu me formava, né, realizava a minha formação profissional e começava a atuar. A licitação cada vez mais sendo questionada do ponto de vista da sua eficiência, da sua celeridade e da sua economia, né? Sem perder de vista que a licitação ela é um processo que visa alcançar um objetivo, portanto, não é um fim em si mesmo. Esse discurso ele foi crescendo ao longo dos últimos anos, questionando-se a licitação como um fim em si mesmo, tentando mostrar cada vez mais que a licitação é uma forma, um processo para se chegar a um objetivo que é atender às necessidades públicas. E isso fez com que nós buscássemos cada vez mais processos de licitação, processos de compra, mais simples e mais econômicos. Isso começa com um pregão, sobretudo em 98, na Lei Geral das Telecomunicações, da Anatel. Depois, em 2002, quando se torna uma lei nacional. Alguns anos depois vem a lei de PPP, prevendo não regras de licitação, mas regras de contratação que permitam um maior ganho para o poder público. Em 2011 vem o regime diferenciado de contratações, uma grande transformação na nossa forma de fazer licitação e realizar contratos. E em 2021, aqui eu estou fazendo uma síntese muito rápida, né? Sim. Mas em 2021 a oportunidade finalmente de se editar uma nova lei de licitação, aproveitando as experiências bem-sucedidas dessas normas que eu mencionei e de tantas outras. Então, a inversão de fases do pregão, a contratação integrada e semi-integrada do regime diferenciado de contratações, a possibilidade do procedimento de manifestação de interesses, né, para que a administração possa receber do mercado sugestões de melhoria dos serviços públicos, uma experiência que começa com as concessões e agora está também na Lei Geral de Licitação para todos os contratos. Então, a nova lei de licitação, ela traz uma consolidação de experiências bem-sucedidas. Isso certamente é um ganho para todos nós, mas, ao mesmo tempo, a nova lei também é um grande desafio, porque nós estamos deixando de usar uma lei com a qual nós nos acostumamos durante 30 anos para usar uma lei nova. O que essa lei espera do gestor público? É que eu respondo objetivamente a sua pergunta. Um gestor público preocupado com o planejamento. Um gestor público que reflita seriamente sobre as necessidades públicas que ele precisa atender e qual é a melhor maneira de atender essa necessidade pública. Que o gestor público, que os servidores públicos façam isso com seriedade. Na minha percepção, Fernando, essa é a principal característica da nova lei e é a grande transformação que eu espero assistir nos próximos anos. Servidores públicos, gestores públicos, cada vez mais preocupados com o planejamento das contratações públicas. Isso significa identificar a necessidade pública que precisa ser atendida e ser capaz de realizar levantamentos de mercado para identificar as soluções disponíveis para atender essas necessidades públicas, aproveitando os recursos tecnológicos e todas as inovações que nós tivemos nos últimos anos nos mais variados segmentos. Pois é, a gente vê hoje, Guilherme, muito se falar, né, cursos, treinamentos de planejamento para a sua vida financeira, planejamento familiar, isso se fala há muito tempo, né? Quantos filhos você deseja ter, né? 1, 2, né? Antes as famílias eram muito maiores, hoje as famílias se planejam, as pessoas, né? Eu vou terminar a minha graduação, minha pós-graduação, aí pretendo me casar, tudo isso é planejamento. E não pode ser diferente na coisa pública. Nós não podemos aceitar
chegar uma fiscalização nossa numa escola e verificar, por exemplo, comida vencida. Significa que houve um mau planejamento naquela compra, muitas vezes, né? Hoje não dá para aceitar, com tanta informação, aqui no tribunal, com tanto que a gente oferece, né? Nós rodamos o Estado de São Paulo, ou aqui, ou online, ferramentas para que os gestores possam se aprimorar. Não dá para dizer que não sabia, ou que não sabe. Óbvio, toda mudança ela traz certo estranhamento, o que é natural, mas não dá para dizer que está desamparado e que está caminhando sozinho e que não sabia. Isso a gente não pode aceitar, né? Sim, é verdade. Não só porque, em relação à nova lei, o Tribunal de Contas tem oferecido uma série de capacitações, tribunal, uma série de capacitações, lives, cursos, eventos, livros, cartilhas, Sim. orientações, tudo isso disponível gratuitamente na plataforma de YouTube do tribunal. Então, o tribunal ele tem oferecido informação para que os gestores não aleguem desconhecimento e, com base nisso, deixem de cumprir a lei, mas, ao mesmo tempo, também é importante a gente perceber e ter essa sensibilidade de que é uma grande transformação em matéria de práticas de gestão. Então, é uma lei que durante 30 anos nos serviu, com livros escritos sobre ela, decisões do Tribunal de Contas sobre a nova lei. Então, nós temos aqui um ambiente amistoso para trabalhar, porque nós conhecemos. Não é bem amistoso, porque a nova lei 8666 é cheia de truques, né? Todo mundo tem muito receio dela, e com razão, mas é um ambiente que nós conhecemos. E agora vem um ambiente novo, então é natural um período de adaptação para que essa transição possa acontecer. E também, sem perder de vista, uma preocupação que a nova lei traz e que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também revela na sua jurisprudência, que muitas vezes é impossível prever o futuro, é impossível planejar tudo. Quando nós olhamos para a experiência doméstica, isso fica muito claro, né? A importância do planejamento. Então, ir ao mercado sem passar na despensa antes, sem fazer uma listinha, possivelmente a gente vai voltar, esqueceu alguma coisa, comprou a mais outra coisa. Então, se não planeja bem, a coisa não funciona, não dá certo. É preciso ter esse cuidado. E procurar, na medida do possível, identificar quais são as necessidades que efetivamente o poder público precisa alcançar, para que a partir disso ele possa então ir atrás do que o mercado tem para oferecer para atender essas necessidades públicas e a partir disso então poder atingir as finalidades que o direito impõe à administração, que é prestar serviços públicos, é entregar para a sociedade aquilo que ela precisa. Então, eu acho que são duas preocupações aqui. A primeira é reconhecer que estamos numa transição. E, de outro lado, é perceber que é difícil planejar. Planejar é difícil, planejar dá trabalho. Na economia doméstica, que é muito mais simples do que a gestão pública. Então, se na economia doméstica é difícil planejar, imagina só dentro da administração. É claro que a administração tem uma equipe para fazer isso, tem servidores, tem as regras da Constituição que impõem esse dever, mas isso não elide essa constatação. É difícil planejar. A todo momento acontecem imprevistos e que fazem com que a gestão pública precise se adaptar e reagir prontamente para que a sociedade não fique desamparada. Então essa é uma realidade também, a gente não pode esquecer. A vida acontece no dia a dia, na rua, não é no laboratório, né? Não é no escritório protegido o ar-condicionado, onde tudo é controlado. A vida real da gestão pública é muito mais complexa do que isso. O pé no barro, né? É você sentir mesmo como é que funciona. E também a gente fala muito dessa questão do gestor, mas o nosso programa ele é voltado especialmente para o cidadão, para quem nos assiste. E também a importância do controle social, né? O cidadão tem que estar cobrando, tem que estar reivindicando, tem que estar avisando, né, quais são as demandas, as necessidades. Tem muitas formas de fazer isso junto ao gestor aí na sua cidade, onde você nos acompanha. Essa participação do cidadão é muito importante também de tomar pé, né, das coisas que são feitas. Entra lá no portal da transparência da sua prefeitura, né, vai lá ver como é que estão sendo as compras, quanto está gastando com cada coisa. É importante que o cidadão tenha essa consciência, que é uma coisa que fora do Brasil às vezes parece ser mais, né, latente as pessoas terem esse, tomar para si o que é o público realmente. E aqui a gente quer ter às vezes essa distância. Não, eu não uso nada público, né, isso aqui parece que é uma coisa de segunda categoria. Né? Nós temos que mudar essa mentalidade também. Sim, é verdade, sem dúvida. A sociedade precisa se aproximar do Estado, ou talvez o Estado precise se aproximar mais da sociedade
para que a sociedade compreenda o que o Estado faz. O presidente Barack Obama costuma dizer que um dos papéis mais importantes do homem público é conseguir dizer para a sociedade o que o Estado faz. Porque a sociedade não sabe muitas vezes. Não sabe o que o Estado faz. Sobretudo as classes mais abastadas, que normalmente constituem a elite do país, que podem conduzir os rumos da nação, desconhecem isso, porque não frequentam, né? Não usam o serviço público e muitas vezes acaba ficando um pouco insensível para essas necessidades, para essa realidade. Então, contar para as pessoas o que o Estado faz, contar para as pessoas que existe um Tribunal de Contas responsável por fiscalizar o gasto público, responsável por fiscalizar a contratação de pessoal na administração para que não haja excessos, responsável por controlar a regularidade dos preços praticados, para que não se contrate o item mais caro, né? Um tribunal responsável por monitorar como que a merenda é servida nas escolas, o exemplo que o Fernando acabou de trazer das nossas auditorias operacionais que fazem esse controle in loco. Sim. Isso é algo que nenhuma outra instituição pública faz, como os tribunais de contas fazem, que é ir lá pessoalmente, fisicamente, olhar como o alimento está sendo armazenado, como está o bebedouro, como está a mesa quente, como está a caixa d'água. São servidores dos tribunais de contas que fazem isso. É importante comunicar isso para a sociedade, para que a sociedade possa entender melhor como os órgãos públicos funcionam e se aproximar, oferecer a sua contribuição de melhoria, como o tribunal também tem feito, né? O aplicativo que a pessoa pode tirar uma foto e mandar para o tribunal. E outros órgãos públicos também têm feito iniciativas nesse sentido, né? De dar para o cidadão ferramentas para que ele possa se aproximar do Estado, mas é importante também que o Estado se aproxime da sociedade para que possa comunicar melhor o que o Estado faz e a sociedade poder contar com o Estado. Saber que existe uma burocracia regida pelo direito, uma Constituição. Como deve ser. Como deve ser, e que está lá para assistir a sociedade, para assistir o cidadão. E, evidentemente, não é só o Estado, a sociedade precisa se ajudar também, né? Uma sociedade solidária, como o preâmbulo da nossa Constituição já anuncia, uma sociedade solidária, uma sociedade que comparte, uma sociedade que ajuda o outro, uma sociedade que não se cala diante da violência e da injustiça. Nós precisamos, como indivíduos, ter essa sensibilidade também, né? Se nós cobramos do Estado uma postura em relação à sociedade, o Estado precisa melhorar e muito, nós como indivíduos também podemos sempre melhorar em relação ao próximo, em relação à nossa convivência, né? Para que a gente não saia desse estado tão pernicioso que a gente tem assistido, sobretudo os conflitos na Europa e no Oriente Médio, né? Uma coisa que nós não víamos já há muitas décadas. Então, cuidar um pouco para que a nossa sociedade também não acabe enveredando por um caminho de conflito. Essa evolução é muito importante, né? Sermos menos muros e mais pontes, né? Faz com que nós tenhamos essa visão, um crescimento como nação, falando aqui do nosso caso, né? Mas todas as outras nações numa evolução global. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente coloca. Guilherme, infelizmente o tempo é muito curto, o nosso programa já vai se encaminhando para o final. Eu queria muito agradecer você mais uma vez por ter vindo aqui, trazido um pouco dessa visão de uma maneira tão simples, mas que toque muito, né, a quem nos acompanha e nos assiste, para que possa ter essa sensibilidade. Hoje você usou esse termo aqui que eu acho que pela primeira vez a gente fala nesse ponto, tanto da parte da gestão como da parte da sociedade. Queria agradecer uma vez mais e todo mundo que está vindo aqui eu já convido para voltar numa próxima oportunidade para a gente continuar o nosso bate-papo. Muito obrigado, Fernando, pelo convite para vir aqui. Também agradecer a nossa audiência, todas as estudantes, todos os estudantes, as advogadas, as gestoras públicas, os administradores que nos acompanharam aqui, especialmente as autoridades do tribunal, todos os conselheiros, todos os colegas que nos acompanham aqui nesse ambiente tão legal que você construiu com essas entrevistas, junto com a equipe de comunicação do tribunal. É muito bom poder conhecer melhor o que os nossos colegas fazem. Eu convido todos para assistirem também os episódios anteriores que já foram disponibilizados, porque é uma oportunidade muito rica para conhecer melhor o nosso tribunal e as pessoas que fazem o tribunal. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. Tem muita coisa aqui que a gente já construiu e muito mais coisas a construir. E para você que me acompanhou também durante este programa, o meu agradecimento. Na semana que vem nós voltamos com mais uma entrevista. E para saber mais informações, acesse tce.sp.gov.br e não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Tchau!